Nos últimos anos, a gente tem verificado um aumento significativo das libertações dos casos registrados de trabalho escravo na região sul, né? Nos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. E mais do que a divisão política dos estados, o que a gente verifica é uma relação forte com algumas culturas, né? Algumas atividades econômicas, especialmente a extração de erva mate, que é um cultivo muito tradicional do sul, né, que tem a ver inclusive com a cultura, etc. E colheita e corte de pinos, né, de extrativismo vegetal. Praticamente em todos os locais em que essas duas culturas são muito fortes, as fiscalizações têm encontrado problemas. Quais são as características básicas desse modelo de trabalho escravo da região sul? Não tem capangas e aquele cenário que normalmente se associaria ao trabalho escravo. É na região sul, uma região teoricamente mais rica. São trabalhadores locais, né? Não são trabalhadores migrantes que vêm de muito longe, como acontece em outros casos, nas fazendas mais da região da fronteira agrícola, da Amazônia, tal, que geralmente vem do Nordeste, ou seja, são grandes deslocamentos. Nesse caso específico do Sul, não são grandes deslocamentos, são trabalhadores de famílias ali mais locais, mas de regiões muito pobres, né? A principal característica ali é de fato a exclusão social, com barracas instaladas no meio da mata, trabalhadores que acabam contraindo dívida por causa de ferramenta de trabalho, por causa da comida, por causa de outros elementos fundamentais para desenvolver o seu trabalho. E, infelizmente, depois das libertações, acabam ainda continuando lá na situação de vulnerabilidade, à disposição para novas explorações semelhantes, né? Então é uma situação muito cruel, porque você desfaz o problema, vamos dizer assim, né? Desbarata o problema momentaneamente, mas ele logo após se repete, porque as pessoas continuam lá, o sistema continua lá, e a tendência é que, se você não tiver uma quebra real do ciclo, isso continua acontecendo. E aí nós encontramos personagens que meio que traduzem um pouco essa crueldade, né? Que é uma família, um pai, um filho, os dois libertados juntos de um cultivo de erva mate, praticamente com histórias idênticas. O pai e o filho começaram a trabalhar com a mesma idade, jovens ainda, antes dos 18 anos, em trabalhos muito braçais, que exigem grande energia física, mas pouquíssima especialização, e o filho já tendo um outro filho que provavelmente não sairá do mesmo ciclo. O que sobressai muito nessas fiscalizações da região sul é que o trabalho escravo é de fato um grande problema social, não só um problema de direitos humanos específico e não só um problema de trabalho. Enquanto houver a pobreza nesse nível, as pessoas infelizmente estarão disponíveis para acabar sendo vítimas do trabalho escravo. Nós já estamos no século XXI, é possível pensar em situações mais aceitáveis, mais decentes de trabalho, e não submeter as pessoas a condições como essas que a gente verificou nesse depoimento do pai e do filho.